Olá pessoal, eu por aqui novamente, Marcelo Carnaval. Estou passando breve aqui para deixar um recado para todos vocês, que é o seguinte: nós estamos aí a menos de, 140 dias das eleições municipais e essas eleições são muito importantes para nós. Vejam, em 2018, contra tudo e contra todos, nós conseguimos eleger o presidente Bolsonaro. Entretanto, o país não tem conseguido avançar na velocidade necessária que nós gostaríamos. As transformações, as mudanças que o Brasil precisa não conseguem ser implementadas de forma rápida porque a renovação no Congresso, na Câmara, no Senado, a renovação foi pequena, foi baixa, não é? Então eu queria deixar algumas dicas aí para as próximas eleições. Eu vou resumir de forma bastante breve. Depois talvez eu divida esse vídeo aí em 4 partes pelo menos, né? Primeiro eu quero falar, antes de deixar minhas dicas, falar da importância desse momento. A gente precisa encarar esse momento com muita responsabilidade. Às vezes, talvez porque os vereadores são os políticos, vamos dizer assim, de entrada, né? Normalmente a gente fica com a nossa atenção voltada só para o Congresso Nacional, para os grandes temas nacionais, mas a gente precisa lembrar que nos municípios, nas cidades, é que a base política é formada. Então a gente precisa participar desse momento com muita responsabilidade e a gente precisa consolidar, a gente precisa concluir aquilo que nós começamos a fazer em 2018, que é expurgar da vida política esses políticos que trouxeram o país à situação lastimável em que o presidente Bolsonaro pegou o país em 2018. A gente precisa participar desse momento das eleições municipais com muita responsabilidade. Eu quero colocar aqui 4 dicas simples. A primeira, se nós queremos renovação na política, em primeiro lugar nós precisamos sair da reclamação, sair da plateia e vir para o palco. A gente precisa sair da reclamação e vir para a ação. A gente fica só reclamando, colocar mensagem no Facebook, compartilhar, fazer meme, etc. Isso faz parte da vida política brasileira, né? Mas isso não muda efetivamente a nação. O que muda a nação é a nossa participação. Então, se a gente deseja ver renovação na vida política brasileira, a gente tem que sair do nosso comodismo, a gente tem que sair do nosso conforto e assumir o ônus da participação. Eu fiz isso. Eu estou participando, sou pré-candidato a vereador, não sou político profissional, não vivo disso, não preciso disso para viver, não quero ficar rico, eu tenho meu emprego, já estou quase me aposentando, estou com a minha vida estabilizada. Mas eu resolvi participar. Resolvi participar porque eu desejo dar uma contribuição para o meu município, ainda que seja uma contribuição modesta, mas eu desejo renovação, então estou me oferecendo, resolvi me oferecer para participar. Essa é a primeira dica. Não existe renovação sem a nossa participação. A segunda dica é o seguinte: se nós não podemos participar diretamente da política como candidatos, então nós não podemos deixar de participar votando. Todas as eleições acontece isso. Começa a campanha do voto branco, do voto nulo e do fica em casa, né? Meu amigo, não existe no sistema político brasileiro o não voto. Não existe. O não voto beneficia os políticos tradicionais. O voto nulo, o voto branco, da mesma forma, beneficia aqueles que já estão lá, os políticos da velha política, que dominam o sistema político brasileiro. Então, não deixe de participar. A segunda dica é que nós precisamos participar votando. O verdadeiro voto de protesto é o voto criterioso, o voto consciente. Então, analise o seu candidato, procure alguém, pessoas de bem, procure alguém que você confia e participe. Não deixe de votar. É a minha segunda dica. A terceira dica também é muito importante. Nós não vamos reeleger ninguém. Não reeleja ninguém que já tenha sido candidato, que já tenha sido vereador, deputado estadual, deputado federal, que já tenha sido prefeito, já tenha trabalhado em secretaria da prefeitura, que já tenha estado envolvido com a vida política. Não reeleja esses caras. Não reeleja a turma da velha política. Esses que estão aí são os responsáveis pela situação que nós estamos hoje. Foram eles que nos trouxeram até aqui. Então nós precisamos banir a velha política da vida pública brasileira. E aqui no nosso município é impressionante. Quando nós vemos a lista de candidatos, 90% é a turma da velha política. Você que mora em Macaé, avalie o seu candidato e muita atenção, não reeleja ninguém que já teve oportunidade
e não trouxe o retorno que a sociedade macaense precisa e merece. A quarta e última dica é que não basta não eleger pessoal que já foi político, né? É preciso a gente estar atento, porque às vezes a gente tem um bom candidato, mas a gente precisa avaliar qual partido que ele está. Quem são os candidatos que estão com ele naquele partido. Por quê? Porque pelo sistema político brasileiro, isso é muito interessante. As pessoas não sabem disso e não sabem porque ninguém ensina, né? Eu só fui aprender isso depois de velho. Ninguém me ensinou, né? Eu tive que aprender na marra. O voto, às vezes você conhece um bom candidato, né? Um cara, vamos supor, é teu vizinho, é um cara honesto, uma boa formação e tal. Você fala, não, vou votar nele. Acontece que se ele estiver num partido tradicional e se junto com ele estiverem candidatos da velha política, o seu voto não vai para ele, não vai para o seu vizinho, não vai para aquela pessoa competente, honesta que você gostaria, vai para o político tradicional, entendeu? Porque o mais eleito de cada partido leva os votos de todo mundo. Então, muito cuidado. Além de não reeleger ninguém, além de banir o pessoal da velha política, cuidado, avalie o seu candidato e vote em pessoas que não tenham no seu partido políticos tradicionais. Tá bom? Se nós fizermos isso, a probabilidade da gente promover uma renovação na Câmara de Vereadores de Macaé é bastante melhor, é bastante grande. E sabe por que nós fizemos isso, gente? Não é a questão que já que pode ficar do mesmo jeito. Esse não é o problema. É que no Brasil, nós já aprendemos isso, sempre dá para piorar, não é? Então, a minha oração é para que Deus nos ilumine, para que nós sejamos criteriosos, busquemos os bons candidatos e coloquemos gente nova na Câmara dos Vereadores de Macaé. Tá bom? Fica aqui o meu abraço, a minha dica. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a nossa cidade de Macaé. Até o próximo vídeo.